Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu peço que possamos criar condições para dar início à nossa audição. Sei que tem havido alguns constrangimentos com o trânsito e, por isso, fazemos assim um compasso de espera, mas, pelo que vejo, e continuamos ainda com o modelo misto de participação presencial e à distância, mas já temos quórum e, portanto, vamos começar a nossa audição, mas em primeiro lugar eu queria informar que na sequência da renúncia do mandato da senhora deputada Ana Rita Bessa do CDS-PP, assumiu o mandato o senhor deputado Miguel Arrobas, a quem dou, obviamente, as boas-vindas a esta comissão. Senhoras e senhores deputados, agora sim, penso que já estamos em condições de agradecer a disponibilidade ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. Como sabem, esta audição foi a requerimento do PCP e depois, posteriormente, do PSD. Tem como objeto as dificuldades que o Centro Hospitalar de Setúbal está a enfrentar. Tenho comigo na mesa o Conselho de Administração, composto pelo Dr. Manuel Francisco Roque Santos, Presidente do Conselho, Dr. Miguel Jorge Figueiredo, carpinteiro vogal, Dr. Nuno José Fernandes Pinto Fachada, Diretor Clínico, e a senhora enfermeira doutora Carla Maria Ferreira Guerreiro da Silva Mendes, enfermeira diretora. Portanto, sem mais demoras, eu ia passar a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o PCP, que dispõe de 4 minutos. Senhora deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração, todos os membros do Conselho de Administração aqui presentes e agradecer também a disponibilidade para podermos aprofundar e discutir as preocupações em torno do Centro Hospitalar de Setúbal. Como sabem, o PCP já tinha requerido esta audição já há alguns meses, exatamente porque temos vindo a acompanhar, tivemos a oportunidade também de reunir no próprio Centro Hospitalar. Requeremos também a audição da senhora Ministra porque consideramos que, face aos problemas que o Centro Hospitalar atravessa, são necessárias respostas efetivas por parte do Governo, sobretudo com esta preocupação, garantir a capacidade, reforçar a capacidade dos serviços e valências do Centro Hospitalar de Setúbal e da prestação de cuidados que presta à população que é abrangida por este Centro Hospitalar, não só dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, mas sabemos também que muita população, particular do litoral alentejano, também é servida por este Centro Hospitalar. Procurámos também intervir na Assembleia da República com propostas concretas, aliás, como têm conhecimento, para além da inscrição no Orçamento de Estado para 2021 de uma verba para se proceder à ampliação do Hospital de São Bernardo, aprovada, permitiu desbloquear esse processo. Sabemos que os problemas são, no entanto, muito mais profundos e por isso também apresentámos aqui na Assembleia da República, e já foi aprovado na Generalidade, uma recomendação ao Governo no sentido não só de proceder à reclassificação do hospital para que permita que o financiamento seja o adequado face ao nível de diferenciação e complexidade dos cuidados de saúde que são prestados por este pelo este centro hospitalar, as questões também da contratação de profissionais e das medidas que são necessárias tomar para fixar profissionais neste centro hospitalar, a importância que é de não perder capacidade e grande preocupação naturalmente também com os serviços e com os cuidados que são prestados no Hospital do Otão e a necessidade de não se perder esta capacidade instalada e, de facto, este serviço que dá resposta, tem inclusive um conjunto de doentes a nível nacional no nosso país e, naturalmente, a questão do reforço do próprio centro hospitalar. Há aqui um conjunto de questões que gostaria de colocar com o objetivo de podermos ter mais informações e as preocupações também, quando
que solicitámos esta audição também para ouvir por parte do Centro Hospitalar, do Conselho de Administração, também aquelas que são as principais preocupações e as diligências que têm tomado para ultrapassar os problemas que estão identificados. E começaria pela questão dos profissionais de saúde, que é um problema de facto de grande relevância e que tem um impacto muito significativo, e há um problema sério de fixação de profissionais no centro hospitalar. O Governo anunciou a contratação de 10 médicos, mas parecem-nos que são claramente insuficientes face às necessidades que estão identificadas no centro hospitalar. Eu recordo-me de declarações, inclusivamente, do Serviço de Obstetrícia, em que referia que só nessa área seriam precisos mais de 10 médicos. Mas isto, creio que dá uma dimensão, de facto, destas necessidades. Mas gostaria de perguntar o seguinte: quantos profissionais de saúde são, de facto, necessários no centro hospitalar? E estamos a falar de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos, operacionais, de técnicos. Quantos profissionais de saúde o Conselho de Administração considera que são necessários para assegurar os serviços e valências do centro hospitalar? Gostaria também de perguntar ao nível das aposentações, porque sabemos que há muitos profissionais que estão próximos da idade de aposentação, e gostaria de perguntar, porque esta questão creio que é uma questão de relevância, e vou terminar, Sra. Presidente, que já atingiu o meu tempo, que é, nos próximos anos, 2022, 2023, 2024, qual é o nível de aposentações que prevêem e, de facto, também a contratação que seria necessário para suprir essas aposentações ou para substituir os médicos e outros profissionais em condições de aposentação. Prestação de serviços, quantos neste momento, quantos médicos, quantos profissionais de saúde estão neste momento a exercer funções por via de prestação de serviços, avanças, tarefas, empresas de trabalho temporário, e qual é que é o gasto que isso tem ao nível do centro hospitalar? Eu pergunto esta questão porque sabemos que são autorizadas horas para contratação através de empresas de trabalho temporário, mas a nós parece-nos que seria mais avisado e mais adequado, de facto, em vez de ser através de empresas de trabalho temporário, Obrigada, que fosse para um quadro. Uma última questão muito rápida, Sra. Presidente, só ao nível do financiamento, se têm tido resposta por parte do Governo relativamente à reclassificação do hospital. Muito obrigada pela tolerância, Obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Conselho de Administração. A quem quiser usar dela, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também, naturalmente, todos os senhores deputados e agradeço a oportunidade que nos dão para partilhar convosco, seguramente, algumas preocupações, mas também trazer aqui a esta Casa os esclarecimentos que são devidos nesta fase conturbada da vida do nosso hospital. De resto, em termos da saúde, eu acho que o termo conturbado é um termo, infelizmente, generalizado e, infelizmente, que se passa há vários anos. Os recursos, como sabemos, são todos escassos e, naturalmente, compete-nos a nós, Conselho de Administração, gerir o melhor possível os recursos que são colocados à nossa disposição. Se me perguntassem, ou se me perguntarem, e na sequência das questões que a Sra. Deputada levantou, quais são as grandes preocupações do Conselho de Administração desta empresa, deste hospital, eu diria, dava-lhe duas respostas. Se este fosse um hospital privado, a grande preocupação seria a sustentabilidade económico-financeira da empresa. Nós, no nosso hospital, temos um nível de endividamento que já vem crónico, que já vem de há muitos anos, de cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de euros por mês. Quer isto dizer que no final do ano o nosso endividamento representará cerca de 36 milhões de euros. Portanto, esta era uma situação naturalmente insustentável, que só está a ser resolvida, e sempre foi resolvida pelos diversos governos, através de injeções financeiras e orçamentos suplementares da nossa Casa. Se me perguntar se isto tem posto em causa o desenvolvimento da nossa atividade e da nossa missão, eu diria que não tem posto em causa, porque naturalmente o dinheiro acaba sempre por aparecer, como todos sabemos, só que aparece tarde, provavelmente, e naturalmente as decisões de gestão têm que se moldar, por vezes, a estes atrasos da injeção financeira que nos é devida. Ligando esta questão à reclassificação do hospital, a reclassificação do hospital deve ser vista a dois níveis. Em primeiro lugar, a reclassificação tem efeitos a nível financeiro. Naturalmente que se nós formos colocados num nível acima daquele em que estamos situados,
haverá outros preços de faturação, haverá um reforço do nosso orçamento por via, digamos, de uma maior receita resultantes destes mesmos preços de pagamento da nossa produção. Aquilo que perspectivamos e os cálculos que fizemos é que a inserção do nosso hospital no nível de diferenciação acima daquele que temos representará cerca de 7 ou 8 milhões de euros por ano. Mesmo assim, não é suficiente para cobrir o déficit de exploração e de funcionamento da nossa casa, tal como não seria seguramente possível cobrir o déficit de todas as instituições. Já no que se reporta à questão, digamos que das valências e da consolidação da prestação nos modos a que temos, o nível de diferenciação, ou a subida do nível de diferenciação, não era mais nem menos do que o reconhecimento daquilo que se faz na nossa instituição. Nós estamos colocados num determinado nível, como sabem. Esse nível de diferenciação é medido através do índice de case mix e nós temos, de facto, um índice de case mix superior a muitos dos hospitais que se situam no nível superior àquele em que nós nos situamos. No que se reporta à questão dos recursos humanos, eu não vos quero amassar com números, não vos vou trazer muitos números, mas há 2 ou 3 que naturalmente eu vos tenho aqui que trazer. O primeiro é o número de profissionais que nós temos neste momento na nossa casa e a qual tem sido a evolução desses profissionais. Eu diria que entre 2005 e 2015, entendam este ano 2015, como para nós um ano importante, na medida em que iniciamos funções naquele hospital no ano de 2016, foi o primeiro ano em que iniciámos funções, portanto estamos no final do nosso segundo mandato, eu diria que entre 2005 e 2015, naquele hospital, no Centro Hospital de Setúbal, entraram mais 200, e nós temos cerca de 2.500 profissionais no total, mas entraram neste período 205 profissionais. Enquanto nos 6 anos seguintes, entre 2015 e 2021, portanto, no momento em que estamos, entraram no nosso hospital 381 profissionais, dos quais 206 nos últimos 2 anos, também por força da pandemia e dos problemas que naturalmente assolaram a saúde e que são bem conhecidos por todos vós. Isto fez com que, neste mesmo período, 2015 a 2021, os nossos custos com pessoal tenham aumentado 25 milhões de euros no Centro Hospitalar de Setúbal. Portanto, recordo que o Centro Hospitalar de Setúbal tem um orçamento médio anual da ordem dos 150 milhões de euros. A nível dos prestadores de serviços, nós praticamente só temos prestadores de serviços a nível individual. Já há algum tempo que deixámos de trabalhar com empresas e os prestadores de serviços são essencialmente pessoal médico. Médico para assegurar também quase em exclusivo o funcionamento da nossa urgência. Temos cerca de 120 prestadores de serviços, pessoal médico, contratado, a maioria dele, como vos digo, é em nome individual. Não quer dizer que não haja uma ou outra empresa, que naturalmente à qual ainda recorremos, para assegurar o funcionamento da nossa urgência. Portanto, isto representa uma despesa média anual da ordem dos 350 mil euros para a nossa instituição. A questão das aposentações, não sei se ainda tenho mais, Sra. Presidente. Doutor, já ultrapassei provavelmente o tempo. Já ultrapassou, mas o que eu lhe queria dizer é que terá, obviamente, mais oportunidades de poder complementar a sua resposta. Eu passava agora ao segundo requerente, o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor, dispõe de 4 minutos, como sabe. Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentá-lo a si, os Srs. Deputados e naturalmente também ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e agradecer muito os primeiros esclarecimentos que aqui foram dados, que permitiram naturalmente ir já de encontro à questão. E o ponto aqui que se mais verifica e que mais se ouve dos primeiros esclarecimentos que foram prestados é, de facto, um déficit de recursos humanos, um déficit orçamental e, portanto, é fundamental nós percebermos, evidentemente, as questões que conduziram a esta situação, é fundamental nós também percebermos de que forma é que elas podem ser corrigidas. Em 2 perspectivas. Uma, como é que o déficit não aumenta de ano para ano, portanto, se ele continuar de ano para ano, ele aumenta.
vai engordar um bolo maior? E, em segundo lugar, como é que nós compensamos? E compensar nos dois sentidos, em que nós também temos o contexto da pandemia, que naturalmente exerceu uma pressão maior e que faz com que, genericamente, em todo o Serviço Nacional de Saúde, tenha que haver uma compensação pelo facto de muitos recursos estarem afetos ao combate ao surto epidemiológico que se abateu sobre o país, sobre o mundo, digamos. Então, eu gostaria que, se me permitisse, Sr. Presidente da Administração, que pudesse dar-nos aqui alguns esclarecimentos, principalmente sobre a questão da reclassificação que aqui fala, porque sabemos que cada ato médico devia receber mais dinheiro. Em termos práticos, ou em termos mais simplistas, se me permite, cada ato médico é praticado no hospital, se houvesse uma reclassificação, seria pago num valor maior. Ora, se nós amanhã conseguíssemos ter a reclassificação do hospital, que outras medidas é que também seriam necessárias para compensar todos os outros anos em que essa reclassificação não ocorreu, ou então elas não seriam necessárias? Segunda questão, se também, a nível daquilo que é a perspectiva da própria pressão que o hospital pode sofrer por ser um hospital de referência para vários concelhos, o que inclui também cobrir algumas deficiências que ocorrem em outros hospitais, como por exemplo no litoral alentejano, que perspectiva é que vê na evolução que tem assistido de reforço que seja necessário do hospital para o futuro? Por ser, como refiro, um hospital de referência para vários concelhos, inclusive até, por exemplo, no caso do Hospital do Otão, como bem sabemos, até para o distrito todo de Setúbal. Também na questão do espaço físico, que é necessária a ampliação do hospital, se a utilização deste espaço físico da forma como está pensada, ou se não está pensada ainda, como é que tem que ser pensada, no sentido de melhor resolver o problema, principalmente de otimização, de ter a certeza que o Hospital do Otão cabe na perfeição dentro daquilo que é o hospital e dentro desta evolução de pressão que pode ocorrer, se ele de facto vai satisfazer as necessidades da forma como está pensado ou não. Ou se efetivamente a ampliação deveria ser pensada de forma maior, como bem sabe há a questão de efetivamente até poder haver uma segunda fase de ampliação a nível daquilo que é edifício, ou se, enfim, tudo como está pensado e está planeado, infelizmente já está planeado há muito tempo e não está executado, esperemos que agora seja de vez, permite satisfazer os problemas do espaço físico do hospital que neste momento ainda defronta. Também gostaria que pudesse dar aqui alguns esclarecimentos no que diz respeito à questão dos profissionais de saúde, porque, em termos práticos, tal como já ouvi várias vezes, das várias vezes que o Grupo Parlamentar do PSD visitou o hospital e sempre foram muito boas as visitas, no sentido em que a informação que é prestada é muito clara, portanto, nós também não estamos a falar deste problema de agora, sempre sentimos da parte do hospital uma informação muito clara sobre aquilo que era o raio-x, se me permite, das dificuldades que o hospital enfrentava, mas esta questão que agora ocorreu de ruptura e que levou à admissão, eu creio que a principal pergunta que está na cabeça de todas as pessoas é se têm consciência de que condições é que são necessárias para que os profissionais de saúde que se demitiram voltem às suas funções. Porque a situação de ruptura é evidente, não é a melhor, mas qual é que é a situação de recuperação que eles irão aceitar para isso poder acontecer? Se está só relacionado com estas questões que aqui foram colocadas, ou se efetivamente também há outras. E evidentemente dir-me-á que há outras que são do contexto do Serviço Nacional de Saúde, nós bem sabemos, mas outras referentes ao hospital, ao Centro Hospitalar de Setúbal, que permitam que eles retomem as suas funções. Porque, enfim, sem nós termos essa resposta clara, eu creio que não estaremos a pensar, e para terminar, Sra. Presidente, naquilo que é fundamental, que é tratar dos doentes. Isso só se consegue com os profissionais de saúde, como é evidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. As suas questões permitem-me complementar a resposta que eu tinha iniciado anteriormente e é precisamente por aí que eu iria continuar. Portanto, falámos da questão dos recursos financeiros, que são sempre um problema naturalmente premente deste tipo de organizações. Os recursos nunca são escassos, nunca são suficientes. Falámos dos recursos humanos e agora iria eventualmente falar daquela variável que é, para nós, e que foi identificada logo à partida, como uma das mais complexas e que urgia, naturalmente na altura, uma resposta imediata. Refiro-me concretamente às instalações físicas do Centro Hospitalar de Setúbal. Como sabem, o Centro Hospitalar de Setúbal presta funções em 3 polos diferentes, uma centralizado no Hospital de São Bernardo, onde se localiza a maioria dos meios complementares e do seu internamento,
cerca de 300 das 370 camas que tem o centro hospitalar estão localizadas no Hospital de São Bernardo, na cidade de Setúbal. Depois temos um polo de psiquiatria que funciona só durante o dia, portanto é um hospital de dia no âmbito da psiquiatria, herança do antigo Centro de Saúde Mental que existia em Setúbal. E temos depois o Sanatório do Otão, ou melhor, a Fortaleza do Otão, há 500 anos construída e há mais de 100 anos adaptada à atividade hospitalar. Portanto, conheceis perfeitamente, seguramente, as instalações que naturalmente nós temos e também é bem conhecida a abnegação dos nossos profissionais e o interesse dos nossos profissionais e os cuidados que têm ali sido prestados e a referência que ele tem representado para o país. Só que o tempo passa e é inexorável que este tipo de instalações se encontrem completamente desajustadas e desadequadas ao fim que naturalmente se pretende dar resposta, que é a prestação de cuidados de saúde de qualidade. Daí que foi identificado, aliás, a identificação digamos, das deficiências estruturais daquela casa já vinha sido feita e já vinha sido apontada. O principal problema era, de facto, a exiguidade do seu serviço de urgência. O serviço de urgência do hospital, que foi planeado, projetado e construído há mais de 20 anos, já era exíguo na altura para as necessidades da população e, naturalmente, ainda mais desadequado se tornou ao longo dos anos. E, portanto, esta foi a identificação do principal problema. Se me perguntarem, enquanto gestor da coisa pública, não da coisa privada, como perguntava a senhora, como respondia a senhora deputada, mas se me perguntarem, enquanto gestor da coisa pública, aquilo que mais, o estrangulamento que mais problemas tem causado ao hospital é a exiguidade do seu serviço de urgência e das instalações do serviço de urgência. Bom, daí que nós tínhamos apontado, digamos assim, a nossa estratégia precisamente para aí, para dotar aquele hospital de um novo serviço de urgência que permitisse ultrapassar estes constrangimentos. Não foi fácil, como calculará, passar a mensagem, digamos assim, mas a justeza dos nossos argumentos e os estudos técnicos que nós fizemos permitiram aos nossos dois acionistas, recordo, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, concordarem com a ampliação do hospital e com a reinstalação dos seus serviços de urgência. Quando falamos de urgência, falamos dos 3 serviços de urgência, pediátrica, geral e obstétrica, que ainda por cima estão em sítios separados na nossa instituição. E, portanto, convencemos, entre aspas, os acionistas, provavelmente com a justeza dos nossos argumentos e com os estudos técnicos, naturalmente, que fizemos, que era possível, naturalmente, dotar aquele edifício, o nosso hospital, de um outro edifício que servisse para realojar o serviço de urgência. E, como estas coisas, naturalmente, têm que ser pensadas com a prazo, como o Sr. Deputado referiu, nós apresentámos um projeto que permitia não só resolver o serviço de urgência, mas também, quiçá, ampliar o hospital mais tarde, com ou sem a reconversão das instalações do Hospital do Otão. E, naturalmente, apresentámo-lo ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças. A opção do nosso acionista, permitam-me novamente a terminologia, a opção do nosso acionista foi de dotar o hospital de um edifício que albergasse e que resolvesse os 2 problemas. Por um lado, reinstalasse o Hospital do Otão e também resolvesse os problemas da urgência. E foi este projeto, um primeiro projeto que tinha sido feito numa solução mais minimalista, que apenas previa as urgências, que foi depois remodelado e que estava avaliado em cerca de 6 milhões de euros, que permitiu numa segunda fase ser ampliado e foi aprovado e que neste momento está avaliado em 17,2 milhões de euros. Digo-lhe que o concurso público internacional será lançado até ao final desta semana. E o hospital dos 17 milhões de euros, como calculam, é um investimento que se prolonga durante vários anos. Estes 17 milhões de euros tiveram um primeiro encaixe financeiro no hospital de 1,7 milhões de euros que já temos no nosso capital estatutário. Os restantes estão previstos no orçamento do próximo ano, sendo que a obra acabará no início do ano de 2023. Quer dizer que no ano de 2023 o hospital terá um novo edifício de expansão da sua atividade e, sobretudo, de relocalização dos seus serviços.
Obviamente que tudo isto foi acompanhado dos estudos técnicos pormenorizados que possam entender, do planeamento rigorosíssimo que tivemos que fazer para, sobretudo, convencer o Ministério das Finanças em relação à justeza da nossa proposta e que, naturalmente, estes estudos são públicos, o Sr. Deputado também seguramente pode e seguramente já teve acesso a alguns deles, de maneira que sustentam, digamos, a justeza do nosso processo de decisão, porque não íamos gastar 17 bilhões de euros dos impostos dos nossos cidadãos se não estivéssemos absolutamente convictos que esta era a melhor solução. Obrigada, Sr. Julgo que Doutor. passei o tempo, Sra. Presidente, peço Sr. desculpa. Doutor, não, esteja à vontade, mas vamos continuar, porque agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares de seguida e depois terão oportunidade de dar uma resposta em conjunto, que acaba por ser mais fácil. Passo desde já ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Fernando José, faz favor, dispõe de 4 minutos, como também tem conhecimento. Faz favor. Senhora Presidente, senhores deputados, começar por cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, todo o Conselho de Administração do Hospital de Setúbal, Centro Hospitalar de Setúbal. Começo por fazer aqui uma declaração de interesses. Eu sou de Setúbal, nasci no Hospital de São Bernardo e tenho acompanhado desde há muito tempo os problemas que se arrastam no nosso hospital. O Hospital de Setúbal, o Centro Hospitalar de Setúbal, o Hospital de São Bernardo, tem aqui, desde logo, 2 problemas que se arrastam no tempo e que estão identificados. Um tem a ver com a questão dos recursos humanos, com a falta de recursos humanos, e outro tem a ver, precisamente, com a questão das instalações, ou da insuficiência de instalações para as várias especialidades e para a prestação de cuidados de saúde nessas diferentes especialidades. A verdade é que são problemas que não são de hoje, são problemas que se arrastam no tempo e são problemas que esta pandemia vieram destapar e vieram trazer para cima da mesa. Daí o protesto que tem existido por parte de profissionais, por parte da população e que tem, obviamente, que ser acompanhado com decisões assertivas que, de uma vez por todas, resolvam ou minimizem o impacto destes problemas. Ora, é precisamente nesse sentido que, desde 2015, reconhecendo a existência de problemas no Centro Hospitalar de Setúbal e não escondendo essa situação, e tendo presente a necessidade de agir, indo, como disse, ao encontro das justas reivindicações dos profissionais e da população, que o Governo tem adotado uma posição diferente, tendo assumido como uma das prioridades o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E isso também foi feito desde 2015 para cá no Hospital de Setúbal. Temos algumas especialidades nas quais tivemos um aumento de profissionais, o caso das doenças infecciosas em que passámos de 3 para 6, o caso da psiquiatria em que aumentámos o número de médicos em 6, mas era preciso esclarecer aqui que, apesar deste reforço, ele poderá não ser suficiente. E era isso que gostaríamos hoje aqui de ouvir, é que qual é que será o número de médicos nas especialidades, e nomeadamente nestas especialidades onde têm saído médicos e onde a carência hoje é efetivamente gritante. E portanto nós precisamos de saber se numa especialidade em que saíram 2 médicos será suficiente colocar 2 médicos ou teremos de ir muito além disso, como é por exemplo o caso da ginecologia obstetrícia. Depois temos aqui outra questão que é importante e que tem a ver com a questão da dimensão do espaço do hospital. E, portanto, cabe aqui perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração o que é que tem sido feito. Se da parte da administração, nos últimos anos, tem também aqui sido feito algum aproveitamento do espaço do nosso hospital, em termos de requalificação, se isso tem sido feito. Depois, cabe aqui também um esclarecimento, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração já aqui o disse e o afirmou, que o concurso de empreitada será lançado até ao final desta semana. Direi eu, já deveria ter sido lançado, é algo que estamos à espera já há algum tempo, sabemos que a burocracia e as exigências do processo assim o ditaram, mas é uma boa notícia saber que no final desta semana teremos efetivamente o concurso de empreitada, mas caberá aqui esclarecer que edifício e que valências é que esse edifício irá ter.
Depois, perguntar que relativamente a esta situação, e para terminar, Sr. Presidente, a esta situação dos 87 médicos que veio na comunicação social que teria existido uma demissão, cabe aqui esclarecer se foi efetivamente uma demissão ou uma demonstração de solidariedade com uma posição justamente tomada pelo diretor clínico. E, portanto, cabe aqui perceber se trataram de demissões ou de uma solidariedade desses médicos e perceber se isso teve impacto no normal funcionamento do hospital. Ou seja, se neste momento temos alguma especialidade que esteja com os serviços encerrados, se deixamos de prestar cuidados de saúde, porque é preciso também aqui esclarecer a população e não criar um alarmismo desnecessário, porque efetivamente, apesar de todos os problemas que existem, o grande profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros e do pessoal não médico tem efetivamente contribuído para que o nosso Hospital de Setúbal continue a dar as necessárias respostas. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, relembro os 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, os restantes membros e agradecer a presença em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aqui nesta audição parlamentar. O Sr. Diretor Clínico, quando apresentou a sua demissão, disse que a situação no centro hospitalar era insustentável e que estariam em ruptura, cito, nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade, anestesia, etc. E por isso aquilo que gostava de começar por perguntar é de que forma é que isto se materializa no dia-a-dia. Ou seja, o que é que está a acontecer no centro hospitalar de Setúbal? Estão a conseguir fazer as escalas? Estão a conseguir aproveitar a capacidade instalada, por exemplo, do bloco operatório com todas as salas a funcionar, o horário que deveria funcionar? Estão a conseguir fazer as consultas de especialidade como deveriam estar a fazer? Perceber de forma material e concreta o que é que está a acontecer e de que forma é que esta ruptura se materializa. Depois, fazer algumas perguntas sobre os profissionais de saúde em falta. Primeiro, quantos são os profissionais de saúde em falta e em que grupos profissionais? É de médicos que estamos a falar exclusivamente ou é de médicos e assistentes operacionais, enfermeiros, assistentes técnicos, técnicos superiores, enfim, perceber essa radiografia. Segundo, se o mapa de pessoal está neste momento completo, se não, onde é que não está completo, ou se o atual mapa é suficiente para aquilo que é a procura e para aquilo que é a necessidade assistencial que o centro hospitalar tem de prestar. Ainda sobre profissionais, gostava de perceber se os problemas com profissionais, falta de profissionais, se prendem unicamente com questões de substituição, seja por ausência temporária, seja por reforma, ou se prendem mesmo com problemas de nova contratação, se são necessários contratar mais do que aqueles que existem, ou se é um problema de substituição de profissionais que por alguma razão estão ausentes do trabalho. E perguntar ainda, no último concurso para especialidades hospitalares, quantas vagas foram atribuídas ao centro hospitalar e quantas foram ocupadas e quais são as especialidades onde se registou uma maior percentagem de vagas por ocupar. Depois, sobre as obras mais infraestruturais. Há esta questão do novo edifício para o alargamento do serviço de urgência, que ainda há pouquinho o Sr. Presidente do Conselho de Administração estava a falar, mas aqui na Assembleia da República, ainda recentemente, há poucos meses atrás, nós ouvimos alguns diretores de serviço do centro hospitalar que diziam que este poderia ser mais uma vez, ou esta poderia ser mais uma vez uma oportunidade perdida, porque os constrangimentos infraestruturais iam muito para além da obra das urgências e da ampliação das urgências. E nós gostávamos de perceber, o Bloco de Esquerda gostava de perceber que soluções existem
para resolver esses outros constrangimentos infraestruturais que não são apenas as urgências. Para terminar, nos últimos 10 segundos que me restam, sobre as questões orçamentais, nós já percebemos a questão do case mix e do orçamento que que não é conforme com essa diferenciação que existe. Existe, depois, para além disso, o facto de servirem e prestarem cuidados a uma população que é superior àquela que é diretamente abrangida pelo centro hospitalar, nós sabemos disso. E aquilo que gostava de perguntar é, de forma muito concreta, quantos milhões a mais por ano é que precisariam para ter um orçamento que é conforme não só com o índice, com a diferenciação que tem efetivamente e com o número de utentes que atendem efetivamente e a sua área de abrangência. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Miguel Arrobas, faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração os restantes membros aqui presentes e, obviamente, agradecendo a presença e a disponibilidade para estarem aqui. Falar de um problema para o qual já foi feito um diagnóstico. Infelizmente, e todos os dias nos deparamos com notícias, não só do Centro Hospitalar de Setúbal, mas também de muitos outros, e, portanto, parece ser um mal geral, ou muito geral, da saúde em Portugal. Aqui, obviamente, tomou aqui um aspecto muito relevante com esta saída de 87 profissionais médicos e nesse sentido, tornou ainda mais premente esta necessidade de vos ouvirmos e percebermos de que forma é que se podem arranjar soluções ou de que forma podemos exigir ao Governo que tome as diligências necessárias a resolver este problema e, obviamente, resolvendo este problema em particular, esperemos que possa também, nesse sentido, ter um exemplo para resolver outros problemas. Não querendo repetir muitas das questões, até porque depois as respostas serão dadas em bloco, eu queria pegar aqui pelo facto em duas ou três perguntas. Falou do novo serviço de urgência, da necessidade desse novo serviço de urgência. Qual é a resposta do Governo a essa necessidade? Falámos de recursos humanos. O Governo anunciou ainda há pouco a contratação de 10 médicos. Creio que nos parece manifestamente insuficiente, mas também referiu ainda há pouco que entre o período de 2015 e 2021 houve a contratação de 306 profissionais e com isso a consequência é de que aumentou e muito a despesa com esses recursos humanos. Ou seja, uma coisa leva à outra e, portanto, a resolução de um problema leva a outro problema. E aqui eu queria fazer uma pergunta muito genérica, que é apelar aqui se ao Presidente do Conselho de Administração e ao Conselho de Administração no seu todo, se fosse hoje colocada a questão de dizer qual é a solução para este problema e se pudessem dizer ao Governo para resolvermos esta questão, todo este problema, é preciso isto, o que é que no vosso entender seria a vossa resposta? Ou seja, o que é necessário para colocar todos estes problemas resolvidos? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Parece que não tenho aqui nenhuma inscrição do PAN, nem do Chega, mas tenho a assistir a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a quem eu pergunto se quer participar. Sim, Sr. Presidente, se for Muito possível. bem. Então, disponho de 1 minuto, como sabe. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e também à delegação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. Eu não tive a oportunidade de ouvir toda a intervenção porque estive numa outra comissão, mas de qualquer forma são conhecidas as dificuldades no acesso à saúde no Distrito de Setúbal. Ao nível dos cuidados de saúde primários é evidente a falta de equipamentos de proximidade e que tem empurrado as pessoas para as urgências dos hospitais, o que contribui ainda mais para a sua sobrecarga. E depois é também conhecida a falta de investimento no Centro Hospitalar de Setúbal, algo que já foi falado várias vezes. Gostaria de destacar os atrasos, obviamente, na ampliação do Hospital de São Bernardo e na requalificação do seu serviço de urgência e passando já às questões para ter a certeza que tenho tempo de as colocar, gostaria de saber se há serviços do Centro Hospitalar de Setúbal em risco de fechar, para dar resposta às necessidades existentes e atendendo às demissões anunciadas, quantos profissionais de saúde são necessários e em que especialidades e, por último, na vossa opinião, que medidas devem ser implementadas para garantir a fixação de médicos e outros profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e pela sua capacidade de concisão, que é de facto notável. Agora passo a palavra ao Conselho de Administração, que terá a possibilidade de responder em bloco, que dispõe de 17 minutos, obviamente com tolerância. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados, pelas questões que nos colocaram. Independentemente do meu discurso poder ser complementado por alguns dos meus colegas do Conselho de Administração aqui presentes, nomeadamente o Sr. Diretor Clínico, se assim o entender, eu gostava de tentar objetivar aqui as minhas respostas em função de 3 ou 4 pontos que me parecem complementares e naturalmente fundamentais. A primeira questão que se coloca em relação aos recursos humanos, e eu centraria aí a questão, porque de resto esta é uma das questões mais discutidas e mais ventiladas nos últimos tempos, a questão dos recursos humanos, e se me perguntarem as dificuldades que nós temos sentido, sobretudo, dificuldades na contratação de pessoal médico. O pessoal médico é, de facto, a grande dificuldade de contratação, porque a nível dos outros estratos profissionais, o mercado de trabalho funciona, isto é, há profissionais disponíveis. Com uma ou outra dificuldade a nível dos senhores enfermeiros, a senhora enfermeira-diretora também está aqui presente, mas nós temos conseguido contratar os senhores enfermeiros que se tornaram necessários ao nosso processo de produção e ainda por cima conseguimos contratar nos últimos 2 anos em situações especialmente difíceis de grande pressão, como todos sabemos. A pandemia apanhou-nos a todos um pouco de surpresa, naturalmente, e exigiu respostas céleres e rápidas da parte das instituições de saúde. Para que essas respostas acontecessem, era necessário pelo menos duas ou três coisas. Primeiro, é necessário, naturalmente, recursos financeiros, mas isso foi disponibilizado e também Vossas Excelências tiveram o cuidado de, em devido tempo, dotar o Serviço Nacional de Saúde com os reforços financeiros que se tornaram necessários para socorrer a este período de pandemia, que nos chegaram, naturalmente, a tempo. Mas era preciso, naturalmente, 2 outras coisas. Primeiro, a celeridade no processo de contratação. E a celeridade no processo de contratação é sempre apontada como uma das grandes dificuldades da administração pública e também dos hospitais públicos, como todos sabemos, naturalmente. Há um nível maior do que todos nós, gestores, gostaríamos seguramente, de estruturas que temos que consultar até obter as autorizações para a contratação dos nossos profissionais. Obviamente que neste período de pandemia a coisa foi aligeirada e tivemos, de facto, outro tipo de resposta que não tínhamos até então. E depois é preciso outra coisa. É preciso que o mercado funcione. Isto é preciso que existam profissionais no mercado em número suficiente para nós os podermos contratar. Ora, o que aconteceu nos últimos 2 anos, sobretudo durante o período de pandemia, que exigia que tudo isto acontecesse e, sobretudo, exigia que no mercado de trabalho houvesse profissionais disponíveis. Só que, como Vossas Excelências sabeis, a nível dos enfermeiros ainda conseguimos essas contratações, com alguma dificuldade, mas conseguimos. A nível dos assistentes operacionais também, mas a nível do pessoal médico não conseguimos. Ponto final, parágrafo. E Vossas Excelências provavelmente saberão tão bem quanto eu porque é que não conseguimos essas contratações. Já não estou a falar dos SE, já não estou a falar dos engenheiros, que eventualmente a gente decide para o processo produtivo, porque aí o mercado funciona, naturalmente. Bom,
Não funciona a nível do pessoal médico e não funciona a nível do pessoal médico por alguns motivos. Eu posso, eventualmente, apontar aqui um ou dois, enquanto gestor, digamos, do Centro Hospitalar de Setúbal. Aliás, isso responde a uma das outras questões que me colocaram aqui, que é quantos profissionais é que seriam necessários acrescentar ao processo produtivo do hospital, nomeadamente médicos, para não haver constrangimentos. Eu diria que era preciso uma coisa, era preciso que o tempo não passasse. Isto é, que as pessoas não se aposentassem e que as pessoas não envelhecessem. Naturalmente, esta era a primeira resposta. Ora, a partir do momento em que o tempo passa, que as pessoas envelhecem e o processo, naturalmente, das reformas e das aposentações cai, que naturalmente em hospitais, sobretudo hospitais desta dimensão, estamos a falar de um hospital de 370 camas, não estamos a falar de um hospital central que provavelmente terá outro tipo de recursos e outro tipo de respostas e outra flexibilidade nas respostas. Nós estamos a falar do Hospital de Setúbal. A maioria das especialidades do Hospital de Setúbal funciona com 2 ou 3 médicos no seu quadro de pessoal. Basta que um deles se aposente ou adoeça para causar grande instabilidade no processo produtivo, como deverão calcular, naturalmente. E, sobretudo, basta que o mercado não responda às solicitações, isto é, que nós não consigamos contratar as pessoas, e as dificuldades que temos em contratação são conhecidas por vós, naturalmente. Porquê? Porque os vencimentos estão tabelados, e bem, seguramente na função pública, porque provavelmente aquilo que nós podemos oferecer aos nossos profissionais não é o mesmo que outros estabelecimentos de saúde com outro tipo de instrumentos de contratação podem oferecer. Independentemente de nós, mesmo com o quadro legal vigente e com as regras que são bem apertadas da função pública, nós, todos os dias, tentarmos arranjar soluções para motivar as pessoas e para acrescentar mais produção ao processo produtivo. Estou a falar dos centros de responsabilidade integrados, estou a falar da produção fora do horário normal de trabalho ou da produção adicional, estou a falar do complemento do salário com o pagamento da produção ao ato, naturalmente, que são tudo instrumentos que nós fomos beber de outros setores, que interiorizamos no nosso hospital e que naturalmente nos têm permitido responder minimamente às solicitações da procura. Não com a celeridade que todos gostaríamos, seguramente, Sr. Deputado. Há 3 anos atrás, obrigávamos os nossos utentes a esperar 4 meses por uma consulta e, neste momento, estamos a obrigá-los a esperar 6 meses por uma consulta. Portanto, a dificuldade do acesso, de facto, acentuou-se nos últimos 2 anos, também por razões sobejamente conhecidas. Naturalmente, compete-nos a nós, com os recursos existentes, ultrapassar estes constrangimentos. E os resultados estão à vista. É fácil fazer benchmarkings, é fácil comparar indicadores de produção e de produtividade. Os seus deputados comparem-nos. E se chegarem à conclusão que o Hospital de Setúbal tem piores indicadores do que a média nacional, então, por favor, digam-nos para nós tomarmos boa nota dessa questão. Bom, de facto, Sr. Deputado, temos dificuldade em contratar médicos. O Sr. Deputado sabe quantos médicos é que são necessários para manter em funcionamento uma maternidade do tipo da nossa no Hospital de Setúbal? Quantos médicos obstetras? 3. 24 sobre 24 horas. Já agora, nós temos 4 partos por dia no nosso hospital. Tem sido a média dos últimos anos. 4 partos por dia. E temos 30 urgências de obstetrícia e ginecologia por dia. Mas aquilo que está definido pela Ordem dos Médicos é que o mínimo de profissionais afetos a esta função, estou a falar da função urgência, naturalmente, porque os hospitais tradicionalmente prestam trabalho a nível do internamento, consulta e urgência. Na urgência, que é disso que estamos a falar, são necessários 3, 24 sobre 24 horas. 3, 24 sobre 24 horas no Hospital de Setúbal representam por... depois há, já agora permitam-me um parentezinho. A lei diz que
o número máximo de horas que o pessoal médico pode dedicar à urgência são 12 horas. E mesmo assim, a partir dos 50 anos, podem pedir dispensa de urgência diurna. E a partir dos 55, de toda a urgência. Portanto, aquilo que eu tenho que ter no meu hospital de Setúbal são 3 médicos com menos de 50 anos, todos os dias, sobre 24 horas. 3 vezes 2, portanto, o dia tem 24 horas, todos os 12 horas, 6. 6 vezes 7 dias por semana, 42. 42 médicos com menos de 50 anos têm que existir, de acordo com aquilo que está regulado pela Ordem dos Médicos, no meu hospital. Já agora, façamos este cálculo para a península toda de Setúbal, senhores deputados. O Hospital Garcia da Horta tem que ter 6, tem um nível de diferenciação ligeiramente superior ao nosso. O Barreiro tem que ter 3, 9. E nós temos que ter outros 3, 12, 24 sobre 24 horas. 12 vezes 2, 24, 24 vezes 7 dias por semana, façam as contas. E vejam se há algum sistema de saúde, se há algum país do mundo que possa ter mais de 150 médicos só para garantir o funcionamento das suas urgências 24 sobre 24 horas, num perímetro de meia dúzia de quilómetros. Bom, claro que assim não há recursos que resistam. Mas mesmo assim, Sr. Deputado, nós só encerramos o nosso serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia uma vez, desde que eu lá estou, até hoje. Amanhã, não sei, provavelmente encerrará. Mas esse dia em que nós o tivemos que fechar foi porque 2 médicos adoeceram simultaneamente nesse dia. Obviamente, perguntar-me-á, mas o senhor faz milagres? Não. As pessoas do hospital, todas elas têm mais, todos eles, só há 2 que têm menos de 50 anos, todos eles me fazem, desculpem a expressão, o favor. Senhor Administrador, se nós quiséssemos isto fechava amanhã. E eu tenho desagradecido imenso, e sobretudo a população de Setúbal tem agradecido imenso, o esforço que eles têm dado, sem serem obrigados a isso, em manter o serviço de funcionamento do nosso hospital 24 sobre 24 horas. E recorrendo, naturalmente, àquilo que o Sr. Deputado dizia há pouco, aos tarefeiros, às tais empresas que, naturalmente, que complementam as escalas do nosso hospital. Ora, este exercício de gestão, não me estou aqui a queixar, torna-se especialmente difícil. Eu estou a fazer trazer este exemplo porque replico-o depois para todas as especialidades. Nunca alguém que venha de Setúbal dizer que deixou de ter assistência por falta de recursos nestes 6 anos em que nos competiu gerir este hospital. Reconheço que, de facto, um dia, numa quarta-feira, tivemos que fechar o serviço de urgência, mas não deixámos, naturalmente, de articular com os outros hospitais e de assegurar que as parturientes tivessem assistência. Recordo, estamos a falar de 30 atos nas 24 horas, dos quais 4 são partos. A segunda nota, Sr. Presidente, penso que ainda terei 2 minutos, se me permitir. Tem mais. Muito obrigado. A segunda nota que eu queria aqui deixar são as potencialidades que se abrem no médio prazo ao desenvolvimento da atividade do nosso hospital com a ampliação e com a construção do novo edifício. Ora, a construção do novo edifício vai permitir resolver 3 ou 4 grandes constrangimentos, senhores deputados. O primeiro são as suas urgências. Centralizamos as urgências todas. E perguntar-me-ão, então as urgências não funcionam? Funcionam no edifício antigo. Ou passarem do antigo para o novo, libertam, parece-me óbvio, espaços no antigo. Criam potencialidades de desenvolvimento e de prática clínica em áreas que neste momento estão ocupadas por esse espaço. O novo edifício vai ter um piso com cerca de 50 camas para um serviço de internamento do nosso hospital. O novo espaço vai ter uma unidade de cuidados intensivos. Já agora eu gostava de fazer aqui um parênteses. Nos últimos 2 anos, as grandes dificuldades que nós sentimos foi pela duplicação de 2 espaços altamente consumidores de recursos humanos. Nós tivemos, porque não tínhamos o nosso serviço de urgência dimensionado e a obra feita a tempo. Todos reconhecemos que não tivemos a obra feita a tempo, como todos gostaríamos. O que é que isto obrigou? A pôr um pré-fabricado, a construir uma urgência, naturalmente ao lado da outra. Isso aí temos que reconhecer todos.
porque não a tivemos a tempo, tivemos que duplicar urgências. A urgência é um dos locais mais consumidores de recursos humanos dos nossos hospitais. E tivemos que duplicar uma outra área, a dos cuidados intensivos. O nosso hospital tem uma unidade de cuidados intensivos apenas com 7 camas. É impossível lá colocar, sem isolamento, impossível lá colocar doentes de Covid. Tivemos que duplicar a nossa unidade de cuidados intensivos. E estas duas coisas juntas só foram possíveis graças à abnegação dos nossos profissionais e também à ajuda que tivemos, naturalmente, do Ministério da Saúde e de todos vós, para ter os recursos necessários a essa mesma implementação e a essa mesma expansão. Mas dizia que este novo edifício, para além dos cuidados intensivos, tem uma unidade de cuidados especiais neonatais, tem uma ampliação, como não podíamos deixar de ter, do bloco operatório, e nele se situará toda a área da obstetrícia e ginecologia e da pediatria, da mulher e da criança do nosso hospital, libertando os espaços do outro hospital, naturalmente para outras técnicas e para a ampliação da nossa atividade. Os estudos estão feitos e não foram feitos por mim, foram feitos por pessoas da especialidade e de grande credibilidade. Se os quiserem pôr em causa, podem pô-los, eu só acredito se me apresentarem alternativas diferentes, credíveis, àquela que naturalmente nós desenhamos e delineamos. Se as houver, eu sou o primeiro a reconhecer as minhas responsabilidades, Sr. Deputado. Muito obrigado. Soutor, terminou esta... Terminei, Sr. Presidente, terminei. Havia aqui uma questão do... Mas do é que ainda dispõe de tempo. Ainda portanto, temos. Então, olha, eu Soutor, aproveito... de facto, é que independentemente dos requerentes, todos muito nós bem. estamos interessados em ser esclarecidos. Muito bem. Sr. Presidente, há aqui uma questão que é uma questão importante, que é a demissão do Sr. Diretor Clínico. Esse é um dado objetivo. Eu tenho 2 demissões em cima da minha secretária. Tenho a admissão do Sr. Diretor Clínico, que está aqui presente, naturalmente, e tenho a admissão do Diretor do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia, que de resto já tinha acontecido aqui há um tempo. E depois tenho um documento subscrito por todos os hospitais, ou que se dizia 87 diretores de serviço do meu hospital. 87 diretores de serviço não tem o Hospital de Santa Maria. 87 serviços não tem o Hospital de Santa Maria. Eu estive em Santa Maria até 2015. A gerir o Hospital de Santa Maria e digo, não tem 87 serviços, portanto eu fiquei perplexo como é que se demitiam 87 diretores de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal, a não ser que nós tenhamos andados muito enganados. Portanto, 87 existem. Há, sim, um documento enviado pela Ordem dos Médicos ao hospital, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, que diz moção e, portanto, recolhe um conjunto de assinaturas em que a leitura que eu tenho, está a Sra. Presidente, se os Srs. Deputados quiserem consultar o documento, está à vossa disposição. A leitura que eu faço deste documento é que é uma moção de solidariedade para com a admissão do Sr. Diretor Clínico, onde ele reivindica provavelmente mais recursos, e não há ninguém que deixe de concordar que os recursos são sempre escassos e são sempre insuficientes. Mas, Sra. Presidente, se o Sr. Diretor Clínico entender, poderá, com certeza, trazer aqui o feeling dos seus colegas médicos, porque ele está mais próximo deles do que provavelmente eu. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Obrigada, Soutor. Nós, como sabe, de seguida temos a audição do Sr. Diretor Clínico, de modo que eu pergunto é se no âmbito desta audição, se o Soutor quer passar a palavra a mais algum membro do Conselho de Administração. Portanto, faz favor, a decisão é sua, muito não bem, é minha. Sra. Presidente, portanto, essa é uma nota importante e provavelmente, portanto, terão a oportunidade de esclarecer. O pessoal da enfermagem e os senhores enfermeiros são sempre também, e são o escopo também de funcionamento das organizações, todos eles, naturalmente, mas os senhores enfermeiros pelo número, pela sua dedicação à causa, pela sua presença constante e contínua nos hospitais, eles estão lá 24 ou 24 horas, todos os dias. A senhora enfermeira pode dizer e trazer aqui aos seus deputados provavelmente algumas das suas dificuldades, das suas dúvidas, dos seus problemas e, de certo modo, alertar-vos e pedir-vos que possam contribuir para facilitar a nossa vida nas nossas organizações. Senhora enfermeira, diretora, por favor.
baixar um bocadinho. Fiquei aqui com a máscara presa. Nos bicos, coisas de mulheres. É, acontece. Ora, muito bom dia. Na sequência do que o Dr. Roque aqui já apresentou, e sendo o grupo dos enfermeiros um dos grupos, obviamente, com maior peso dentro das organizações de saúde, também existem dificuldades, não é? Essas dificuldades, obviamente, têm a ver com os momentos que nós passamos. Muito recentemente passámos por um momento muito complicado, onde todos sabemos como é que foi essa dedicação e essa prestação dos profissionais de saúde e, em particular, também dos enfermeiros. E se me perguntarem se nós temos dificuldade nesses recursos, esta resposta pode ter aqui duas vertentes. Por um lado, houve claramente um reforço deste grupo profissional de acordo com aquilo que foram sendo as necessidades, com mais ou menos dificuldades na sua contratação, porque também o recurso também é limitado, portanto não temos tido a dificuldade que outros grupos profissionais, nomeadamente os médicos, têm tido no âmbito daquilo que é a oferta do mercado de trabalho. Mas obviamente que em situações complexas como esta da pandemia, essa situação também surge. Contudo, e apesar de termos conseguido recrutar esse número, que podemos até considerar como um número importante em termos de acréscimo, obviamente que nunca são suficientes. E nunca são suficientes porque durante esta fase estes profissionais de saúde abdicaram de tudo aquilo que eram as suas férias, as suas folgas, os seus descansos e encontram-se agora numa fase que, felizmente, a pandemia nos está a dar alguma oportunidade de poder recuperar todo essa necessidade de recuperar, quer física, quer psicologicamente, mas as instituições de saúde, como também todos sabemos, não se podem dar ao luxo de dizer, agora que estamos um bocadinho mais calmos em relação à pandemia, vamos parar alguma da nossa atividade ou vamos fechar as nossas portas enquanto as nossas equipas recuperam. Isso é totalmente impensável e nunca poderá acontecer. Num momento também que efetivamente precisamos, e todos sabemos que é urgente, recuperar toda a atividade que ficou parada. Portanto, estas duas situações não são conciliadoras, nem nos permitem dizer que os recursos chegam. Ao mesmo tempo que temos que acautelar aquilo que é o descanso e a recuperação física e psicológica dos nossos profissionais e, ao mesmo tempo, conseguir manter aquilo que é a sua atividade normal ou até mesmo fazer aqui um forcing de recuperação da atividade também ela importante. Portanto, são fatores que nunca nos vão permitir dizer que os recursos, obviamente, são suficientes. Mas são dificuldades que nós, no dia-a-dia, enquanto gestores, e eu reforço aqui que, efetivamente, os enfermeiros gestores de gestão intermédia das instituições têm um grande papel e, às vezes, passam um bocadinho ao lado daquilo que é o reconhecimento que lhes devemos, porque a eles cabe a gestão das equipas e conseguir manter esse equilíbrio e que também precisamos, obviamente, de os valorizar. Penso que, não sei se há alguma questão... Doutora, eu agradeço e ainda vamos ter a oportunidade de uma segunda ronda, mais rápida é certo, mas penso que esclareceu e estamos todos, pode ter consciência disso, reconhecidos pelo trabalho inexcedível dos enfermeiros, principalmente neste período tão difícil que estamos ainda a viver. Eu passava então à segunda ronda. Lembro aos senhores deputados que na segunda ronda dispõe de 1 minuto, é mesmo só para colocar alguma questão que tenha ficado por esclarecer e depois passava novamente a palavra ao Conselho de Administração para concluir e complementar as respostas que porventura possam ter ficado por responder. Portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começa agora o Sr. Deputado Fernando José, se faz favor, agradecer algum poder de concisão. Faz favor. Sim, Sr. Presidente, muito rápido, apenas para agradecer os esclarecimentos que foram aqui
prestados, é preciso efetivamente esclarecer, e foi isso que aqui hoje foi feito por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração, por parte também da Sra. Enfermeira, que também faz parte do Conselho de Administração e que veio aqui esclarecer. Mas convinha, portanto, clarificar, para não deixar qualquer dúvida, porque foi uma das perguntas que também foi feita, é que se efetivamente, neste momento, o Hospital de Setúbal, o Centro Hospitalar de Setúbal, continua a dar as necessárias respostas, obviamente, com todas as dificuldades que existem, que são reconhecidas, mas neste momento o Hospital de Setúbal continua aberto e todas as especialidades a funcionar e a darem as necessárias respostas. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faço-lhe o mesmo apelo de 1 minuto. Com certeza, Sra. Presidente. Agradecer a atenção e agradecer todos os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital. Eu não poderia deixar de manifestar aqui 2 questões que mencionou, que eu acho que são preocupantes. Uma, que é o facto das consultas e do atraso nas consultas, que é normal pela pandemia, e aí, efetivamente, uma preocupação para o futuro, porque quanto mais é difícil a referenciação agora, mais, naturalmente, poderão surgir outros problemas de saúde que se poderão estar a agravar neste momento e, portanto, não estão a ser identificados, mas isso é um problema de todo o Serviço Nacional de Saúde, mas deixar esse registro, que eu acho que é um apelo da sua parte, que é fundamental, é aqui, efetivamente, da nossa parte, sublinhar. E depois também uma preocupação que eu entendo que existe na questão das urgências e dos centros de saúde, que é uma política fundamental a ter em conta. De resto, efetivamente, deixar aqui um elogio a todo o esforço e todo o trabalho que foi feito por toda a equipa, porque nós sabemos que os profissionais de saúde, todos envolvidos, enfim, foram e têm sido uns heróis. Já poderemos abordar isso de uma forma mais breve, mas agradecer aqui todos os seus esclarecimentos sobre essa matéria e saber bem que eu creio que quando o Conselho de Administração aqui procurou responder à questão das demissões, eu acho que o tema aqui não era discutir sobre que forma é que chegou o papel que manifesta uma preocupação sobre o hospital. E, portanto, eu percebi a sua resposta, acho que a pergunta foi desnecessária, confesso, mas percebo a sua resposta, tinha que responder, mas de certeza que a ingratidão não vai dirigida a si, vai mais a quem provavelmente fez a pergunta e tentar perceber como é que os profissionais de saúde alertam para um problema tão grave como é não conseguir tratar doentes. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez. Eu volto a colocar algumas questões concretas que tinha colocado há pouco e que, na verdade, só necessitam também de algumas respostas concretas. Primeiro, se o quadro ou mapa de pessoal está completo e se, estando, é suficiente. Segundo, se os problemas que se colocam sobre profissionais de saúde são problemas de substituição ou problemas de contratação de novos. Já percebemos no que toca a médicos parece ser de novos, mas gostava de perceber onde é que está o principal problema. E terceiro, no último concurso para especialidades hospitalares, quantas vagas foram atribuídas e quantas acabaram por ser ocupadas e por especialidade, ou pelo menos pelas principais especialidades. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria, nesta intervenção, muito brevemente, referir o seguinte. Obviamente que nós valorizamos e reconhecemos muito o trabalho de todos os profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Setúbal para procurar, naturalmente, garantir à população que é abrangida pelo Centro Hospitalar a prestação de cuidados a que tem direito. Isto agora exige, obviamente, que haja uma intervenção, e isto aqui é uma responsabilidade claramente por parte do Governo, mas que podemos colocar que é de facto a questão que tem estado também aqui em torno da nossa intervenção, que é que medidas é que temos que tomar, o que é preciso fazer, que opções políticas é que são preciso tomar para fixar os profissionais no Centro Hospitalar de Setúbal, mas eu poderia alargar para fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Nós não temos dúvidas que as questões de carreiras, remunerações, condições de trabalho, o regime da dedicação exclusiva são absolutamente estruturais, mas de qualquer das formas gostávamos também de ouvir por parte do Centro Hospitalar ou por parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar o que é que considera que é necessário de facto para que se conseguir que os trabalhadores da saúde fixar profissionais de saúde no Centro Hospitalar de Setúbal. Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, passava desde já a palavra ao Sr. Presidente. Temo que não tenha tempo para responder a todas as perguntas, mas faz favor
Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, senhores deputados. De facto, há aqui uma outra questão que, de facto, me esqueci. Eu peço imensa desculpa e que eu penso que todas elas são extraordinariamente relevantes, mas há uma que eu não devia ter deixado de responder. Naturalmente, que a primeira questão que foi colocada, se o hospital está a funcionar normalmente, eu sou suspeito, posso dizer, bom, está a funcionar tudo bem, sem constrangimentos, mas eu gostava de vos referir que, ao mínimo sinal de disfuncionalidade das instituições de saúde, felizmente, que os seus utilizadores dão imediatamente sinal. E sabe-se imediatamente. Qualquer perturbação ao normal funcionamento daquela casa, se existisse, neste momento já era conhecida. Mas eu sou suspeito, mas não deixei de perguntar ao conjunto de profissionais que subscreveram a moção se eles se comprometiam, naturalmente, a manter o normal funcionamento da instituição sem grandes constrangimentos. Eles, naturalmente, foram unânimes em dizê-lo. E até agora parece que o hospital está a funcionar, as suas urgências estão a funcionar, as consultas estão a funcionar, provavelmente não ao ritmo que todos nós gostávamos que funcionassem. O bloco operatório, que o Sr. Deputado referiu e bem, é um dos exemplos. Nós temos 6 salas de bloco, 5 mais uma de urgência, mais umas salas no botão, 3 salas no botão, e infelizmente não conseguimos pô-las em funcionamento todas ao mesmo tempo, por falta de anestesistas, naturalmente, como cereiros. De resto, há meia dúzia de especialidades que são especialmente crónicas em termos de déficit. Eu passaria à outra resposta que o Sr. Deputado colocou, à pergunta que o Sr. Deputado colocou, que foi se o quadro está dimensionado para as necessidades. O quadro, como referência de gestão, adapta-se e ajusta-se, tanto mais que nós temos trabalhado nessa perspectiva. O problema é nós conseguirmos preencher esse mesmo quadro e que esse quadro esteja todo preenchido. O Sr. Deputado, só lhe vou referir um número, por recente, e este exemplo que lhe vou dar podia ser multiplicado todos os anos. Como sabem, e eu insisto novamente na questão dos médicos, que me parece a mais importante e a mais relevante neste contexto. Os médicos são colocados nas instituições, os médicos que acabaram as especialidades, em 2 épocas. Uma primeira época no início do ano, março, abril, e outra agora no final do ano, outubro, novembro. O último resultado deste procedimento foi, portanto, o de março, se quiser, passado. Os hospitais são convidados a apresentarem o número de lugares que precisam, o número de vagas que gostariam de ver preenchidas, desde logo condicionadas com uma notinha que é: alerta-se o Conselho de Administração que o número de profissionais formados foram os seguintes. Portanto, é desde logo um condicionante ao nosso pedido, naturalmente. Não fosse um hospital pedir mais do que aqueles que eram formados, quer dizer. Mas dir-lhe que no nosso hospital nós pedimos para entrarem 33 médicos, distribuídos por várias especialidades, a principal 4 na obstetrícia e ginecologia, depois entre praticamente todas as especialidades, desde a anatomia patológica, se quiser, a anatomia patológica, a anestesia, a cardiologia. Eu não vou, portanto, praticamente 2, 3 distribuídos por estas especialidades todas. Destes 33 que pedimos à RS habitualmente, que é, como sabe, o nosso interlocutor nesta matéria, foram-nos dados 13. Destes 33 que pedimos, disseram-nos: olha, apenas vos damos 13. E, Sr. Deputado, mesmo desses 13 que nos deram, nós apenas conseguimos preencher 8, porque 5, e agora já posso dizer as especialidades, são só 5, ficaram pura e simplesmente desertos. Ficam sistematicamente desertos. Estou a falar da medicina física e reabilitação do nosso hospital, estou a falar da obstetrícia e ginecologia, estou a falar da endocrinologia, da cirurgia geral e também da anestesia. Da anestesia, o número de vagas que nos deram foi uma vaga apenas para as grandes necessidades que nós temos na nossa instituição. Eu também faço aqui um parênteses e um complemento, Sra. Presidente, se me permitir ainda, que é o seguinte:
E, aliás, vai um pouco na sequência da pergunta que a senhora deputada Paula Santos, desculpe, nós não nos conhecemos, já nos vimos muitas vezes no hospital. Senhora deputada, peço desculpa, a pergunta que me fez, o que é que eu, enquanto profissional, posso sugerir, naturalmente, que se possa fazer em relação a estas matérias? Ultrapassada que está a questão da colocação administrativa de médicos no nosso hospital, do tipo dizer-se todos os médicos que são formados agora vão todos para Setúbal, duvido muito que alguém conseguisse sustentar essa posição, seria eventualmente uma discriminação positiva que eu podia reivindicar para o meu hospital, que me faria muito jeito, mas que tenho dúvidas que os seus deputados consigam fazer passar. Portanto, tirando esse facto, só há duas alternativas. Uma delas tem sido explorada, senhora deputada, como sabe, que é a majoração do vencimento de alguns profissionais em zonas especialmente sensíveis. E a majoração está a ser feita 40% acima do vencimento. Mas mesmo assim, essa majoração incidiu nestas especialidades que ficaram desertas. Portanto, as pessoas não estão interessadas em ir para o hospital com mais 40% do vencimento. Setúbal foi considerado uma área carenciada. Os seus deputados, melhor do que eu, saberão. Eu apenas sei, enquanto cidadão, como é que isto se resolve, e provavelmente enquanto gestor também saberei, mas os senhores permitir-me-ão que diga que este mercado está fortemente distorcido em termos de concorrência. E, portanto, façam favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Os membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. Queremos agradecer os esclarecimentos que prestaram nesta audição, foram muito úteis. Damos assim por terminada esta audição e transmitir que estaremos sempre ao dispor, se quiserem contactar ou comparecer na Comissão de Saúde por algum motivo, por favor, não hesitem em fazer-nos saber. Senhoras e senhores deputados, agora só um compasso de espera para podermos despedir-nos dos nossos convidados e podermos novamente reiniciar com a outra audição seguinte. Senhores deputados, 5 minutos de intervalo, por favor.